Beleza, galera? Mais uma terça-feira juntos. Obrigado aí pela presença de todos. E vamos que vamos, né? Continuando aí no sistema de avaliação. Hoje a gente passa a falar um pouquinho sobre disfagia, né? Ou dificuldade de deglutição ou refluxo. Essa é uma pergunta que eu faço já casada com o meu paciente. Algum problema com deglutição ou refluxo? O refluxo em si a gente não vai tomar nessa aula, né, gente? Porque se vocês forem lá no nosso canal do YouTube, tem uma aula específica lá só de refluxo. Então hoje a gente deixa o refluxo de lado e vai entender um pouquinho da disfagia. O que que é que esse sintoma, se está presente na vida do meu paciente, o que que é que ele pode estar me trazendo de resposta? No que é que eu consigo pensar se esse paciente fala para mim que ele tem uma dificuldade de deglutição? A gente vai ver que, na verdade, o sistema de deglutição ele é feito por dois pares cranianos, né? O glossofaríngeo e o vago, e por muitas vezes existe uma certa confusão de saber se é o glossofaríngeo ou se é o vago que não está funcionando. Então, vai ter um teste aí que eu vou passar no final para vocês, bem, assim, como eu vou dizer, tranquilo de se fazer. Aliás, eu acho que cada um de vocês já deve ter feito na sua vida. E aí a gente consegue denotar um pouquinho mais se é questão com o glossofaríngeo, se é questão com o nosso querido nervo vago. Mas, de uma certa forma, a gente vai estar olhando muito mais para o vago hoje, né? O nosso nervo vago que fala um pouquinho mais sobre vida vegetativa do meu paciente. Apesar de a gente está falando sobre uma função motora dele, é interessante porque, por muitas vezes, mesmo não tendo um sintoma tão vegetativo, ele me fala sobre um comprometimento da entrada parasimpática. Vou dar um exemplo para vocês, gente. Eu tive um paciente há um tempo atrás, ele era cantor, era não, né? É cantor, e ele chegou no consultório falando para mim que ele tinha um desconforto aqui. E ele apontava onde era o lugar. Bom, ok, tá anotado aqui, queixa principal, desconforto aí na região de faringe, laringe, enfim. E durante a anamnese, esse cara falou para mim que viraram ele de ponta cabeça já. Já tinha ido em tudo quanto era profissional e ninguém conseguia ajudar ele. Não achava nada. Fez exame de deglutograma, aferiu pressão do esfíncter esofágico inferior. Nada acontecia. A primeira coisa que eu falei para ele, que bom, né? Você não tem nada. E aí agora a gente começa a querer entender o que é que está acontecendo com esse paciente, porque eles têm esse tipo de sintoma. Já tinha sido descartado qualquer tipo de massa tumoral, enfim. Em todos os exames que esse cara fez, ele não tinha absolutamente nada. O que chamava atenção nesse paciente, na verdade, é que ele estava, quando a gente pegava ele, colocava na questão da avaliação dos três pilares, ele falava sobre essa queixa dele, que estava dificultando ele cada vez mais para comer também, e para cantar, então, nem se fala, né? Ou seja, a função motora mesmo da faringe, da laringe, estava comprometida ou estava sendo comprometida, vamos colocar assim, né? Quando ele falava sobre as questões alimentares dele, realmente ele ainda não tinha entendimento de como isso é necessário a gente estimular na vida do nosso paciente. E aí sim, no último pilar, o emocional era muito pontual. Ele tinha umas questões muito pesadas com a família dele, estava se separando de um relacionamento tóxico e tinha uma certa dificuldade de desligar do mundo. Você percebia pelo próprio aspecto do paciente que era uma pessoa muito mais voltada para o sistema simpático dele, muito em alerta. Toda a conversa que eu tinha com ele gerava ansiedade nele. Bom, amigo, quer melhorar? Eu não sei o que você tem, mas a gente vai investigar aí no seu corpo se tem alguma falta de mobilidade, esse é o nosso dever. Se não tiver, a gente tem que agir sempre nos três pilares. Você vai sair daqui, você vai arranjar uma nutricionista, ou eu já te dou uma nutricionista saindo daqui, atividade física diária e meditação todos os dias. Bom, esse paciente de início, ele é, integrou bastante mesmo no tratamento, levou a sério, até porque estava, além de preocupando ele com a relação à deglutição, né, que já era dificultosa para ele, ainda tinha a questão da profissão dele, que era cantor, o cara se propôs a fazer tudo. E aí, mês após mês, o que que eu fiz, né, de primeiro impacto, é o que eu falei para ele. Eu investiguei toda essa parte de relação de músculos, ióide, assoalho supraioideu, questões com relação ao crânio.
enfim, foi descartando a entrada torácica, enfim, foi descartando qualquer tipo de compressão de nervo ou algum déficit motor aí dessas estruturas. E no fundo, né, gente, eu até sentia um pouco de restrição, né? É muito interessante isso, né? Os pacientes que, quando a gente pega na traqueia e faz um deslocamento para um lado e para o outro, a traqueia tem que fazer aquele barulho de raspar um anel no outro, né? E nele eu não conseguia observar isso. Realmente era uma falta de mobilidade na região, mas nada justificava aquilo. Bom, de novo, né? Esse paciente aderiu muito bem ao tratamento e mês após mês ele foi melhorando até depois de 6 meses eu dar alta para ele mesmo, ele não tem mais nenhum problema. Diagnóstico, não sei falar. Ah, é normal esse som de raspar? Sim, sim. Quando a gente faz esse teste de mobilidade da traqueia, tem que fazer o som de raspar. Os anéis da traqueia, eles têm que ter um cisalhamento entre eles, então tem que fazer o barulho. Então, esse paciente, depois de 6 meses, a emoção dele era gigantesca, né, gente? Ele realmente melhorou muito o quadro dele a ponto de não sentir mais nenhuma dificuldade, nem para cantar, nem para deglutir. Resolveu um monte de problema lá, um monte de conflito da vida dele. E foi o que eu falei para ele, né? Continue fazendo seu tratamento ad eterno. Você mudou o seu estilo de vida. Você viu que você teve um alerta do seu corpo. Não sei te falar o que que era que você tinha, mas a gente resolveu tratando os 3 pilares. E quando ele aparecer de novo, encare ele com o seu amigo. Ele está te avisando: ei, você está fora do equilíbrio dos 3 pilares de novo. Trate de voltar para lá. Se a gente for fazer sei lá, o que eu pensei na época, né, sobre esse meu paciente, né, gente? Ele tinha um problema familiar muito grande, um problema de relacionamento muito grande. Era uma pessoa que estava com crises de ansiedade bem intensa. E eu acho que a falta de entrada parasimpática tirou um pouco da função do laríngeo recorrente, que é um dos nervos que a gente vai estudar hoje. E, ao mesmo tempo, é, vendo pela parte emocional, era um órgão de impacto para a vida dele, porque, afinal de contas, o cara usava a garganta para cantar quase todos os dias. Ele era professor também de canto. Então, quando o sistema vegetativo teve que avisar ele que alguma coisa estava errada, foi no órgão de uso dele. Aí entrou essas questões vocais aí, minha opinião, tá? Fora que a gente também tinha um problema com ele que, assim, você percebia que era uma pessoa que muito mais recebia o estresse e não colocava isso para fora. Então, de novo, mais uma vez, se torna um órgão de impacto, os órgãos da fonação. E aí a gente está falando de laringe e faringe. Então, beleza. Foi uma experiência legal, mas ao mesmo tempo, assim, acreditei na potência da autocura. Melhorei os hábitos dele, trabalhei com o que eu podia, trabalhei entradas parasimpáticas com esse paciente e a gente chegou num denominador comum. Sim, o cara teve alta e nunca mais teve seu problema. Hoje o cara tá na Europa cantando, dando aula lá, os Campo A4. Foi bem interessante o quadro, mas bater o martelo e falar para vocês, esse cara tinha isso. Não, não sei. Eu acho que o quadro dele era um desequilíbrio vegetativo com órgão de impacto nesse sistema de fonação. Beleza? Então, eu acho que a experiência é essa, né, gente? Falei com um paciente que ele reclama de processo de deglutição, por muitas vezes outro sintoma que aparece é o engasgo frequente. O engasgo ele ainda tem uma confusão com o refluxo, né? O refluxo é aquele pigarrinho mesmo. O engasgo não, ele desperta o reflexo da tosse, né? A própria saliva pode ser broncoaspirada, quando o paciente está falando. No sistema de deglutição, se você tem compressão de um lado e no outro, funciona bem um lado e o outro não, enfim. São sintomas que podem aparecer nesse paciente e também os que se queixam de broncoaspiração, né? São pacientes aí que têm, com certeza, um acometimento aí desse sistema, de deglutição. E aí a gente olha bastante para o vago, mas não deixa de olhar para o nosso glossofaríngeo, ok? Então, vou compartilhar com vocês aí a tela e a gente vai escrever, estudar um pouquinho aí então sobre disfagia. E aí, Eli, como é que tá a fininha? Tá fechado o microfone.
Tá recuperando, peraí. Boa, boa. Muito bem, muito bem. Teve um problema aí de refluxo e vômito por causa dos antibióticos, aí comecei a dar injetável, agora ela tá puta da vida, começou a arrancar o curativo, mas tá bem. Boa sorte aí com ela, amiga. Obrigada. É, eu tentei compartilhar aqui, mas não foi. Por quê? Ah, ele tá ali desligado. Peraí, gente. Só um minuto. Ué, não quer ir agora? O fio da mãe? Ah, foi. Show. Então, passamos a falar de disfagia, gente. E para falar de disfagia, a gente tem que entender, de novo, né? Quem compõe o sistema neurológico disso? Nono par craniano, décimo par craniano. Então, disfagia, nossa dificuldade para deglutir. Estudar sempre nono par craniano e décimo par craniano. O interessante, né, gente, que independente de ser o nono ou o décimo, quando eles saem lá pelo forame jugular, né, que os dois saem por ali, eles têm uma anastomose, né? Então não dá para falar que é uma aferência pura do nono par craniano ou uma eferência pura do décimo par craniano. Mas de uma forma geral, eles têm uma divisão aí bem interessante com os músculos e é o que a gente vai estudar agora. Então a gente começa a falar pela faringe. Então a faringe, ela faz parte da conexão, então, para a entrada do esôfago, né? E a laringe, um pouco mais abaixo, é o que faz a entrada do ar e também o processo de fonação através da glote. Então, começamos pela faringe, falando pelos músculos que compõem. A faringe, gente, lá em cima, quando ela já está saindo da cavidade oral, ela divide alguns músculos também com o palato mole. Então, parte do palato mole faz parte esses músculos do palato mole e a outra parte já faz parte da faringe, tá? Então, quando a gente vai falar de palato mole, a gente vai falar principalmente do elevador e do tensor do véu palatino. Palatino, ok? E aí, quando a gente está falando da faringe mesmo, ela tem duas camadas, né? Uma camada mais externa, que tem uma característica circular, né? A gente vai entender também por que a faringe tem diferentes fibras, né? E nessa camada circular, a gente vai ter principalmente os músculos constritores. E aí a gente está falando da divisão dos constritores superiores. Superiores não, né? Superior, médio e inferior. Esse cara aqui, gente, depois, principalmente o superior, ele tem uma conexão direta com a parte da base do occipital. Ou seja, todo esse sistema faríngeo, ele tem uma repercussão craniana via base do crânio. Quero mostrar para vocês no aplicativo que fica bem visível mesmo. Então, toda a parte de faringe e as suas fáscias tem conexão direta com a base do crânio. Uma vez que eu tenho tensão desse sistema, provavelmente eu tenho uma repercussão craniana. Possivelmente uma extensão de SEB, por exemplo. Você imagina esses constritores tensionando essa base do occipital para baixo e aí formando uma tensão aí com relação à SEB. Outra camada da faringe, essa aí é uma camada já mais interna e que tem uma característica longitudinal. E aí a gente tem músculos como o palato
faríngeo, o estilo faríngeo e o salpingo faríngeo. Então, por que que a gente tem, né, essas diferenças entre as fibras, né, gente? Justamente por causa disso. São músculos que fazem apertamento, fazem suspensão e descenso de todo esse aparato da deglutição, faz com que ele se constrinja, faz com que ele alargue, aumente a sua luz. Então, por isso que a gente tem músculos longitudinais, que eles seriam mais responsáveis por subir e descer esse aparelho, e os músculos mais circulares, que seriam, então, mais responsáveis por abrirem ou fecharem um pouquinho mais essa luz desse sistema da faringe, ok? O interessante depois é destacar que cada um desses músculos, gente, não são todos eles que são inervados pelo vago, tá? Depois eu vou pontuar aqui em vermelho para vocês quais são os pares de nervos cranianos que atuam sobre esses músculos. Passamos a falar sobre os músculos da laringe. Esse eu vou dizer para vocês, gente, é cada nome que Jesus Pai. O primeiro, cricotinoideu, tinoideu. Esse é bom para jogar forca, né? Eu quero ver quem acerta esse nome. Depois a gente tem o aritinoideu. E também o aritinoideu, a gente tem uma face dele que é aritinoideu transverso. Depois a gente tem o cricotiroideu. Cricotiroideu. E por último, a gente tem o tíreo. Aretinoideu. E depois eu vou mostrar eles aí para vocês também no Atlas de Anatomia. São músculos bem pequenos, tá, gente? Mas que participam do processo de deglutição. Vamos pontuar, então. Quais deles são inervados pelo nono par craniano e ainda tem um aqui que, na verdade, ele é inervado por um outro par craniano, né, gente? Na verdade, o tensor do véu palatino, ele tem como função neurológica dele a terceira rama do quinto par. Então, trigêmeo, a parte mandibular, é quem faz aí o controle do tensor do véu palatino. Depois, eu tenho na camada interna o estilo faríngeo sendo inervado pelo nono par craniano. E depois, na parte da faringe, a gente tem o cricorotinoideu, não, o cricotiroideu, que também é inervado pelo nono par craniano. Beleza? Então, essa parte motora e da deglutição basicamente é terceira rama do quinto, alguns inervados pelo nono, mas principalmente inervados aí pelo nosso querido nervo vago. Quem eu não pontuei aí é ação vagal, beleza? Mas lembre-se, ação motora, tá, gente? Ok? Então, como é que funciona isso, né, gente? Lá na faringe, a gente tem a formação do plexo faríngeo, ou seja, é nessa região que estão chegando ramas do nosso vago e também ramas simpáticas, porque isso se torna um plexo faríngeo. Deixa eu escrever de novo. Plexo faríngeo. As ramas parasimpáticas que formam esse plexo, gente, na verdade são as ramas do nervo laríngeo, o
nervo laríngeo recorrente. Depois vou mostrar também para vocês lá no Atlas. O laríngeo recorrente, na verdade, gente, ele é uma rama direta do nervo vago. Então, quando o nervo vago sai lá do forame jugular, ele vem deixando algumas ramas. Então, primeiro ele faz uma conexão com o nono par craniano, depois ele joga uma rama para controle de ação cervical. Depois, lá embaixo, na verdade, o laríngeo recorrente do lado direito, ele é cervical, é uma rama que sai do vago cervical. E o laríngeo recorrente esquerdo, esse não, ele já é torácico. Ele vai até lá embaixo, faz uma alça no cajado aórtico e aí depois manda a sua rama lá para cima no plexo faríngeo, ok? Então, o esquerdo e o direito, a diferença dele é esse. Do lado direito ele é cervical e do lado esquerdo ele é intratorácico. E a gente vai ver que existem algumas complicações desse nervo mediante as questões cardíacas, né, gente? Uma vez que ele passa por baixo do cajado aórtico antes de voltar para o plexo faríngeo. E aí, esse nervo recorrente, gente, vai também comandar, como a gente viu. Tanto- Para quem você quer enviar? Não. Beleza. A gente vai ter, então, o controle dele na laringe e o controle dele também na faringe. Lembrando sempre que lá na laringe, menos o cricotiroideu, e lá na faringe, menos o tensor do véu palatino e menos o estilo faríngeo. De resto, quem faz o comando, menos, né? Menos esses caras aí. De resto, quem faz o comando mesmo desse plexo faríngeo, de todas as musculaturas referentes, é o nosso querido nervo vago. Então, muita atenção, né, gente? Quando esse paciente vem com esses sintomas, eu já estou tentando entender se ele tem um problema associado ao vago. Tudo bem, é uma questão motora, mas me chama a atenção sobre função vagal da mesma forma, ok? E, na verdade, se a gente tiver compressão desse nervo, ele pode estar comprimido por aneurisma aórtico, por dilatação atrial ou até mesmo neoplasias pulmonares. Seria uma questão mecânica, né, gente? A partir do momento que eu tenho essas estruturas aí comprimindo esse nervo, eu posso então ter alteração do tal do nervo vago, do tal do, na verdade, sua rama, laríngeo recorrente, ok? E é muito característico, tá, gente? Os pacientes que apresentam, por exemplo, compressão do nervo, do laríngeo recorrente do lado esquerdo, seja por um desses problemas aqui, funciona metade de uma deglutição, de uma parte da deglutição e a outra metade não. Então, você pode abrir a boca do paciente, por muitas vezes, coloca um palito de abaixar a língua e olha lá para dentro e vê se a úvula não está desviada para um dos dois lados. Ela tá sempre centralizada. Mesmo assim, se olhou, ela está centralizada, continua lá com o abaixador de língua e pede para o seu paciente engolir. Se ele tiver disfagia, gente, unilateral, para um dos dois lados a úvula vai desviar. Então, esse aí é um dos grandes sinais que fala que está ocorrendo, na verdade, a compressão desse nervo. Beleza? E aí, o que pode, na verdade, causar esse tipo de compressão no nosso paciente? Aí são sintomas dele, né? Disfagia, engasgos
e, como eu tinha dito já, a aspiração pulmonar. Pacientes acamados, né, gente, de modo geral, começa a perder o controle muito rápido dessa parte da deglutição, principalmente aqueles que foram sondados por muito tempo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tentar coletar aí na anamnese, se teve internação e se teve algum tipo de mecanismo estressor desse componente, né? Beleza? E aí, como eu tinha falado para vocês, né, gente? Se a gente quer fazer um teste para testar de uma vez só o nono e o 10º par, é simples. É só desencadear o reflexo de vômito. Quem nunca, né? Esse manda, tá testando a aferência do nono par e a eferência do 10º par. Então, aquele dia que você não estava muito legal, né? Que você foi lá dar uma estimuladinha na úvula, na verdade, você estava conversando com o seu glossofaríngeo, né? E aí, fez tanta cócega lá que desencadeou o reflexo do vômito. Adivinha quem fez toda a parte de expulsão? Sim, o nosso querido Vago. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, gente, o artigo em que eu me baseei aí para fazer algumas informações dessa aula. É muito interessante esse artigo, gente, porque assim, os caras descobriram que o epitélio pulmonar ele conversa com o nervo vago. Então, o nervo vago ele serve como um protetor aí do sistema respiratório, né? Ele impede que ocorra obstrução das vias aéreas, ele mantém o sistema de respiração, né? Principalmente na laringe, aberto, dilatado, para aumentar a ventilação. E é interessante, né? Os caras fizeram um estudo em ratos e perceberam, nossa, fizeram leitura genética sobre isso e tudo mais. Enfim, né? O nervo vago é assim, né, gente? Quanto mais se estuda, mais se descobre função do cara. Então, se a gente pudesse colocar como mais uma função do vago, sim, ele tem uma função de proteção das vias aéreas superiores, para mantê-las abertas e impedir todo o processo de apneia, obstrução de vias aéreas superiores, enfim. Eles conversam aí com toda a parte do epitélio pulmonar. Viu? Ó, deixa eu só colocar aqui para deixar gravado o artigo que eu vi. Esse aqui. Não esse. Caramba, tá demorando para compartilhar, né? Vou tentar de novo. Aí foi. Então, é, uma- é, a aferência vagal, né? Servindo aí como um sistema de proteção das vias aéreas. E eles fizeram aí toda uma leitura genética sobre isso, né? Esse, esse, esse artigo tá na íntegra, tá, gente? É só entrar aí na, na Science Direct aí e aí você consegue baixar aqui o PDF, ó. Tá? Então, quem quiser estudar um pouquinho mais isso aí, por usar em algum trabalho aí, acho bem legal. E o mais interessante, né, gente? Eu não sei se vocês fazem isso, né? Mas sempre no final do artigo, eu acho interessante que tem todas as referências que o cara usou, né? Então é por onde eu tento colher outros artigos, né? É que esse artigo é muito extenso, tem 31 páginas. Mas aqui, ó, qual foram os artigos que o cara se baseou, né? Então, por muitas vezes eu acho muito mais artigo na referência bibliográfica do próprio artigo do que coisas tão diretas assim com o artigo em si, né? Então, uma boa dica aí para quem quer procurar artigo aí para produzir o seu DO, manda pau. Beleza. Ó, o que eu quero fazer com vocês agora, gente, é a gente fazer a parte visual disso, tá? Para não ficar muito perdido só tabelando o nome aí, né? Vamos entender um pouco, então, desse sistema aí. Então, eu já... Adriano, Oi? uma dúvida, pode falar? Lógico, fala aí. Cara, a úvula, você falou quando, para testar a deglutição, né? Ela desvia para o lado funcional ou disfuncional? Não entendi.
Então, cara, eles falam que ela vai desviar para o lugar, pro lugar em disfunção. É, já ouvi falar assim. Mas, cara, eu acho que não dá para bater o martelo, não, ô Pádua. Sei lá, cara. É fazer o teste e ver para onde tá desviando. E aí tem outros Tá. testes também que você pode fazer, né? Um deles também é que aí fica muito mais específico, né? Você vai fazer teste de gustação com o nono par, lá na parte posterior da língua, né? O vago, eles pedem para você fazer o de compressão ocular, para ver se está tendo entrada vagal no sistema do paciente. É bem interessante isso, né? Porque se você for segmentar, eu simplifiquei aí, né? Falei, se quiser testar os dois, enfia o dedo na goela. Mas se quiser ser mais seletivo, e nesse artigo aí também fala um pouco disso, tem alguns testes mais direcionados aí para o nono e para o 10º par. Beleza? Obrigado. Então, gente, se a gente for olhar para principalmente aqui, ó, os constritores, né? Esses daqui que eu queria mostrar para vocês, ó, são circulares e mais externos, né? Então, esse aqui, ó, é o constritor inferior, certo? E aí, se a gente vira o crânio, a gente vai ver o médio aqui em cima e lá em cima, ó, o superior. Então, são músculos Compartilha com a da gente aí. faringe. Oi? Não tá compartilhando, não. Não? E eu aqui falando a rodo, peraí. Ai, cabaço. Peraí, como é que eu faço para compartilhar isso aqui? Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Obrigado, Pado. É, peraí, não é aqui, não. Beleza. Volta. Vamos compartilhar. Compartilhar. Agora vai. Obrigado, amigo. Agora foi, né? Então, ó, como eu estava falando, né? Os músculos da faringe. Esse aqui é o constritor inferior. Esse aqui é o médio. E esse aqui, ó, é o superior. Beleza? E aí, quando a gente vira o crânio, olha aqui ó, onde ele está indo, ó. Bem na parte basilar do occipital. Tanto é que eu clico lá, ó, sai lá, ó, osso occipital. Então, esse sistema, gente, ele se ancora lá na base do hospital, né? Isso que eu estava falando. Imagina a gente gerar uma tensão aqui em descida, todos esses músculos, tracionando aí, o quanto a gente não tem de repercussão craniana, né? Então, a gente pode ter mais tensão de sébio aí, comprometendo toda a questão de. Aí entra toda a questão craniana, né? De vascularização, de drenagem, enfim. Tudo o que pode estar acontecendo aí. Um paciente que tem um problema, então, com a parte digestória tendo repercussão craniana. Depois a gente vem com aqueles musculinhos que eu falei, né? Aqui os músculos de dentro, então, da faringe, ó. Então a gente tá falando do tírio. Aonde tá epiglótico, né? Eles mudaram aí, né? Porque eles tiraram o nome das cartilagens cricoides, na verdade. Então seria o tiro. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Tiro arotinoideu, esse aí. Tem um músculo mais interno que tem uma forma mais longitudinal e os mais externos uma forma mais circular. Aí tem os outros pequenos também, né? Outros cricotireoides, cricotireoides. Aí tem uma certa variação dele, na posição dele, enfim. Todos esses músculos, então, na sua grande maioria, sai daqui, na sua grande maioria, então, sendo aí inervado pelo nosso querido nervo vago, ação motora para a deglutição. E não se esqueçam disso, tá, gente? Faz uma conexão muito grande com o osso ióide, pela parte interna dele, mais interna, e também com a base do crânio, como a gente acabou vendo pela ação aí do músculo constritor superior na base do crânio, ok? Só para a gente encerrar hoje e para tentar deixar mais visual para vocês, gente, é que quando a gente aperta nervos aqui, aparece uma rama, uma trama muito grande, né? Mas, de uma maneira geral, ó, o laríngeo recorrente, se eu não me engano, é esse aqui, ó. Isso. Então é isso, ó. O que que acontece? Ele é uma rama do nervo vago, que o vago está passando em alguma parte desse emaranhado, vai até lá embaixo, ele sai aqui, ó, vai até lá embaixo na área cardíaca, faz a volta por baixo da aorta
e vem para o plexo faríngeo. Do lado esquerdo, perdão, do lado direito, ó, ele não vai, ele é cervical mesmo. Então, laríngeo recorrente direito é cervical e o esquerdo é torácico. Vocês veem, ó, ele vai até aqui embaixo, né? Tá mostrando. É que aqui ele vai mudar de nome. Ah, não, é ele mesmo ainda. Vai indo até chegar lá embaixo no coração. É, aí a trama é muito enroscada pra gente continuar acompanhando ele, né? Mas, enfim, ele tá nesse meio aí. Faz a volta por baixo do cajado aórtico e volta lá para a região da faringe, beleza? Então, se eu quero tratar esse tipo de disfunção, se eu sei que é o lado esquerdo, obviamente eu vou ter que pensar em entrada torácica, né? E se eu estou tratando esse cara do lado direito, eu estou pensando muito mais na questão cervical, ok? Ele tem até uma... O vago, ele faz uma conexão aí com o glossofaríngeo lá em cima, e depois ele ainda faz conexão também com o gânglio cervical superior. Muito louco, o vago e as suas 500 mil funções, né, gente? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo só achar o que eu queria compartilhar. Mais uma fotinho, só para vocês entenderem. Não, aqui. Como é que ele funciona, cara? Pera aí, gente, me dá um tempinho só, por favor. Pô, aquele que eu apaguei a foto. Não, não apaguei, não. Essa foto aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Volta aqui. Mais um. Mais um. Então, ó, bem legal essa foto, né? Saindo desde lá de cima, né, da parte bulbar, né, dos seus núcleos, ele vem então para sair. Já tem uma rama auricular, né, que ele fez toda a parte sensitiva da parte posterior do crânio, uma rama meníngea, que vai falar muito sobre a parte meníngea posterior também, rama comunicante com o glossofaríngeo, é a hora que ele realmente se conecta com o glossofaríngeo, ramos laríngeos, então sai daqui de cima, né, ó. Aí, ó, laríngeo superior. Sai de lá de cima, vai até lá embaixo. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Não. Aqui, ó. Nervo laríngeo recorrente. Ah, sai fora, cara. Eu vou usar a imagem sim, acabou. Aqui. Nervo laríngeo recorrente, então ele saiu de lá de cima, ó, vem, passa por baixo do cajado aórtico, contrário, né? Vem por cima, passa e acaba retornando lá para o sistema do plexo faríngeo, ok? Então, essa aí é a descida do vago, né? O vago, na verdade, a gente pode dividir ele por áreas onde ele exerce função. Então, a gente tem o vago na parte craniana, o vago na parte cervical, o vago na entrada torácica, e depois aí é o que a gente já conhece, né? O vago dentro do tórax e o vago dentro da cavidade intraabdominal. E por cada região que ele passa, ele vai desempenhar suas funções. Eu quero deixar aí para vocês, então, essa noção de que se a gente tem um problema com deglutição com o nosso paciente, problemas com o sistema vagal acontecendo aí através do nervo laríngeo recorrente. Beleza, pessoas? Isso aí. Nossa, cara do céu. Peraí que abriu um monte de coisa. Aí foi, tá. Beleza? Obrigado mais uma vez aí pela participação de todos. Mais uma terça-feira. Estamos indo mais para questões viscerais agora na nossa parte da avaliação. E aí eu acho que a coisa fica um pouco mais quente, né? Já é uma coisa que a gente vem estudando aqui dentro dos aulões com o Malaguti, mas a gente vai fazer essa... voltar a nossa visão para isso, para um sintoma, né, de um paciente e o quanto isso vai fazer de função aí dentro do quadro dele. Beleza? Vou desligar aqui.